tipo de divergência diferente. Né? Esse aqui é um tipo de divergência diferente desse aqui, ou desse aqui. Tá certo? É dois grupos também, mas é uma estrutura topológica que não se reduz, por exemplo, a essa que está aqui. Já essa estrutura aqui, ele não seria divergente se esse não fosse divergente e esse não fosse divergente. Se esse fosse finito e esse fosse finito, esse gráfico aqui seria finito. Mas esse não. Esse aqui é um novo tipo de divergência. E assim por diante. Então, eu tenho que separar os caras que vão dar problema porque eles são divergentes dos caras que dão problema porque eles são superposição de caras divergentes. Tá certo? O critério é o seguinte: se você cortar o seu diagrama em qualquer linha interna e ele virar dois diagramas separados, ele é um cara que só dá problema porque ele é superposição de caras que dão problema. Esse é o chamado diagrama redutível a uma partícula. Então esse cara aqui, se eu cortar, ele vira dois diagramas isolados. Mas esse cara aqui, se eu cortar, ele não vira dois diagramas isolados, se eu cortar uma linha interna. Tá certo? Esse cara aqui, se eu cortar, ele não vira dois diagramas isolados. Tá certo? Então, do ponto de vista da renormalização, tá certo? Você tem que identificar os gráficos que são irredutíveis a uma partícula. São esses os gráficos que você tem que definir bem com o auxílio do seu procedimento de normalização. Se você definir bem esses gráficos, os outros gráficos vão estar bem definidos automaticamente. Tá certo? Então, se eu te souber direitinho definir de maneira finita esse gráfico aqui, eu sei definir esse que está aqui. Se eu souber definir esse aqui e esse aqui, eu sei definir esse aqui. Então eu não tenho que me preocupar com esse, nem com esse. Eu tenho que me preocupar com esse, com esse, com esse e com esse. Esses são os caras potencialmente problemáticos. E o critério, um bom critério que eu uso para identificar esses caras é essa. Se eu cortar uma linha interna, esse gráfico vira, tem que ser qualquer linha interna, né? Ele vira dois gráficos disjuntos ou não. Se ele não virar, é porque ele é um gráfico que tem potencial para dar problema. Tá certo? Então esse é o conceito de irredutibilidade a uma partícula. Essa irredutibilidade a uma partícula faz com que você focalize sua atenção só no miolo do seu gráfico. Então, o que tem fora do miolo do seu gráfico são propagadores que acessam os pontos externos. Para identificar os gráficos irredutíveis a uma partícula, então, você elimina os propagadores externos. Você multiplica pela inversa dos propagadores externos. O que sobra, então, é o miolo que potencialmente pode dar problema ou não. Tá certo? Então, num gráfico como esse, por exemplo, a parte chamada irredutível a uma partícula é obtida amputando os quatro propagadores externos. A gente indica isso com essas linhas pontilhadas. Eu amputei os quatro propagadores externos. Ora, se eu amputar os quatro propagadores externos, esse, certo? Amputar pode ser, por exemplo, aplicado a Lambertiano mais L2. Tá certo? Lá na fórmula de redução, a fórmula de redução faz isso. Ela amputa os propagadores externos. Né? O que sobra aqui? Sobra só o lambda. Tá certo? Se eu amputar isso, sobra só o lambda. Então, a parte irredutível a uma partícula desse gráfico aqui é exatamente o fator que vai sobrar para as regras de Feynman do meu problema. Tá certo?
configurar as regras de Feynman, em geral, né, essa aqui é o espaço de configuração. Mas ainda posso fazer uma transformada de Fourier e mandar essa regra de Feynman para o espaço de momento. Claro que no espaço de momento, como isso é uma constante, vai ter uma delta, né, dos 4 momentos que entram dentro desse gráfico. Né? Deixa eu resumir o procedimento então para vocês. Eu posso identificar os fatores que vão acompanhar o vértice fazendo o seguinte procedimento. Eu calculo a ordem mais baixa da menor função de Green para a qual aquele vértice contribui. Tá certo? Depois eu faço a transformada de Fourier dessa função de Green e o fator que eu obtiver aí é o fator que eu tenho que associar ao vértice toda vez que esse vértice aparecer na expansão perturbativa. Né? Por exemplo, vamos supor, eu quero calcular a expansão perturbativa para a função de 6 pontos em terceira ordem, na teoria φ4. O que eu vou fazer? Como é que eu faço isso? Eu boto 3 vértices. Cada vértice tem 4 pernas, porque a teoria é φ4. Se fosse φ3, seria 3 pernas. Assim por diante. E aí eu tenho que fazer todas as combinações possíveis desses caras, né? Função de 6 pontos em terceira ordem. Aí vou encontrar um monte de gráficos. Né? Em cada gráfico eu vou ter estruturas que envolvem pontos de onde saem 4 linhas. Né? Vou ter estruturas assim, né? Aparecendo no meu gráfico. Em cada ponto desses, eu tenho que colocar um fator que é exatamente o fator que eu estou calculando ali, é o lambda. Tá certo? Como é que eu sei disso? Eu sei disso porque esse fator, ele contribui quando todas as derivadas funcionais parelhem para dar certinho ele. E é essa conta que eu aprendi a fazer agora. Tá certo? É essa conta que nós vamos fazer na aula que vem para aquecer dedo. Tá certo? A gente vai calcular os fatores que vêm na frente dos vértices gluônicos, de 3 e de 4 gluons. Tá certo? É tão complicado que eu acho que se a gente entender bem, a gente nem precisa fazer o vértice de quarto gluon. Esse vai ser fácil demais. Tá certo? Mas os vértices de 3 gluons, os vértices de 4 gluons, vão envolver o cálculo de. Esse cálculo está aqui só que particularizado para receber. Tá certo? Então, na aula que vem a gente vai escrever a ação da QCD, separar em parte livre e parte interagente, identificar cada propagador de cada pedaço, propagador dos gluons, propagador dos fantasmas, propagador dos quarks, né? E vai calcular os fatores de vértice associados com o vértice de gluon triplo e o vértice de gluon quádruplo. Tá certo? Com essa conta feita, a gente tem condições de começar a montar gráficos de Feynman. O gráfico de Feynman que a gente vai interessar. Aí você vai ter um gráfico de Feynman, você vai saber qual é a expressão matemática que corresponde a ele. Tá certo? Todo esse esforço é para isso. É para a gente saber como é que a gente pega um gráfico de Feynman e escreve a expressão matemática dele. Se a gente quiser, naturalmente. Tá certo? Deixa isso para a próxima aula. Isso aí.